Antes e depois. Nós vamos ler um trecho da carta aos Efésios, mas antes disso eu quero trazer o teu pensamento, trazer o teu raciocínio para um lugar. Nós olhamos nos livros de história, geologia, que sempre existe um antes e um depois. No nosso calendário tem o antes de Cristo e depois de Cristo. Quando eles vão fazer a datação de um fóssil, eles usam carbono 14 para descobrir mais ou menos a idade que aquele fóssil possui, o tempo de vida que ele teve, o quanto tempo ele já foi. E na nossa vida também tem uma datação. Nós podemos dizer até que seja da mesma forma como no calendário, antes de Cristo e depois de Cristo. Pensa só numa coisa, você antes de conhecer a Jesus, quem era? Como era você ou como eu era antes de Cristo? E como você é depois de Cristo? Sabe, é interessante começar a pensar nessas coisas por um motivo muito simples. Porque nós, muitas das vezes, temos a memória muito curta e acabamos esquecendo de algumas coisas, acabamos deixando algumas coisas importantes para trás. E às vezes até começamos a murmurar por algumas coisas. Começamos a reclamar por algumas coisas. E aí, em vez de nós darmos graças ao Senhor pela nossa história, pelas coisas que estão acontecendo, dar graças pelas vitórias, mas também dar graças, às vezes, pelos problemas, porque Paulo fala assim, olha, em tudo dai graças. Porque, às vezes, uma coisa que a gente deveria fazer com muito mais ênfase é falar, Senhor, te dou graça pela dificuldade que eu estou passando. Parece algo meio estranho, mas só que, ao mesmo tempo, é algo muito inteligente, porque quando nós falamos, Senhor, te dou graças por estar passando por isso. Mas aí nós não podemos parar nessa frase, nós temos que falar, Senhor, te dou graças por estar passando por isso, porque já entendo, confio que da mesma forma que você me deixou entrar, você também vai me tirar. Então nós temos que dar graças a Deus em todas as coisas. E quando nós lembramos de onde nós saímos, quando nós lembramos de quem nós éramos e como nós vivíamos, nós passamos a olhar para o nosso hoje com um olhar muito mais cauteloso e muito mais grato. Aonde, puxa vida, mas eu não tinha nem ideia que eu estaria vivendo isso agora. Eu não tinha nem ideia, nem noção de que eu poderia ser dessa forma. Eu era, quem sabe, alguém totalmente depravado, deturpado, totalmente errado. Mas a partir do momento que eu conhecia Cristo, tudo ficou diferente. Todas as coisas mudaram. Comportamento, ações, atitudes, tudo mudou. Então, na nossa história, também existe um antes e um depois. Antes de Jesus e depois de Jesus na nossa história. Você vai ver que tudo isso que eu estou te falando agora vai fazer sentido, porque Paulo ele traz como título em Efésios 4:17, nós já vamos ler, mas o título desse texto diz assim, a antiga vida e a nova vida. Ele faz uma exortação e algumas observações para um povo que estava precisando ser alertado sobre a sua conduta, sobre as suas ações, sobre o que eles estavam fazendo. Então, uma coisa que eu quero que fique claro para você é que hoje você veio cultuar. Mas você pode sair daqui de uma forma totalmente transformada, isso se tornar um marco na tua história, onde você pode até falar assim, antes do culto de domingo e depois do culto de domingo. Porque o que eu e você vamos fazer na presença do Senhor, ou como nós vamos valorizar e pegar aquilo que Deus está falando conosco hoje, desde o começo do culto até agora, vai depender de mim e de você. A expressão de fé que eu e você vamos entregar ao Senhor depende somente de mim e de você. Não depende de Deus, porque Ele já está com tudo pronto. E hoje nós vamos cear. Então, nós podemos falar antes da ceia ou após a ceia e depois da ceia. Você pode cear e ser uma pessoa totalmente diferente. Ou você pode cear e continuar sendo a mesma pessoa. Nós olhamos para a morte de Jesus, se nós a compreendemos, nós podemos ser uma pessoa antes de olhar para a morte de Jesus e ser outra pessoa depois da ressurreição de Jesus. Se nós damos ênfase e entendemos o que é que nós estamos fazendo aqui, nós podemos trazer um antes e um depois dessa consciência. Tudo vai depender de como eu vou encarar isso e como eu vou agir e vou trabalhar isso na minha história. Mas Paulo está trazendo exatamente um paralelo em relação à antiga vida deles, à nova vida, e depois ele vai falar sobre como conduzir essa nova vida. E eu acredito que essa é uma das grandes dificuldades que as pessoas têm, principalmente novos convertidos, de entender, agora eu tenho que ser uma nova criatura, eu sou um novo eu, mas como isso funciona, o que eu tenho que fazer, como eu devo agir. E Paulo está trazendo exatamente essas orientações. Nós vamos ler
alguns versículos aqui, a partir do 17. Paulo fala o seguinte: portanto, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte. Eu vou parafrasear esses versículos para não ficar uma leitura corrida direta e depois você ficar voltando, mas vamos um a um para a gente entender o raciocínio. E Paulo ele fala, olha, eu estou usando a autoridade do nome do Senhor para falar isso para vocês. E isso me traz algo importante de parar e te trazer essa informação. Ele fala, eu uso a autoridade do nome para falar isso, do nome de Jesus para dizer isso, e insisto no seguinte. Isso identifica que ele já tinha falado isso algumas vezes. Isso identifica que não era a primeira vez que Paulo estava falando, mas ele já estava sendo insistente. E na última insistência dele, ele fala, olha, em nome de Jesus eu falo isso para você. É como, eu vou usar o Fabiano que é mais chegado, né? É como a Vera falar assim, Edson Fabiano Novaes. Quando ela fala isso, porque falava, né? Agora não, porque já está casado, vai ser pai, gente, ó, benção. Já está ficando com barba branca já. Mas eu lembro, quando nós éramos adolescentes, e não faz tanto tempo, né, Fabiano? Não faz tanto tempo. A Vera, quando ficava brava, falava o nome inteiro do Fabiano. Ali você sabia que o pau ia quebrar. Ali podia sair de perto, que senão sobrava para todo mundo. Mas o porquê? Porque já tinha falado, era uma recorrência. Né? Já tinha avisado, já tinha orientado. E fica em paz que isso não aconteceu só com ele, aconteceu com a igreja inteira, certeza. Só que tem um monte de gente se escondendo, né? Mas com certeza você já ouviu isso de alguém. Do pai ou da mãe, ou você foi criado pelo tio, não sei. Mas alguém já chegou para você e falou teu nome completo. E ali você viu a morte. Certeza. E Paulo está falando a mesma coisa. Eu já falei com vocês. Porque ele falou, digo e insisto. Ele estava sendo persistente no que ele estava ensinando. E aí ele fala o seguinte, não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor. A mente deles está na escuridão e eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem isso, e fazem todo tipo de coisas indecentes. Nós estamos vendo hoje um mundo extremamente deturpado. Valores sendo perdidos, tentando distorcer princípios, tentando mostrar que o certo é errado e que o errado tem que ser estabelecido como certo. Você vai no shopping, eu não vou apontar, mas ontem nós estávamos conversando com alguém e essa pessoa falou assim, eu não vou mais no shopping. Eu falei, por que você não vai no shopping? Não, porque eu quase nem ia e agora menos ainda. Eu falei, por quê? Não, porque eu cheguei lá, tinha um rapaz beijando com outro rapaz, a menina beijando com outra menina. E tipo, tudo na maior... Pior do que um casal normal, um casal hétero. Isso tudo está ficando comum. Isso tudo está ficando comum. Só que assim, comum entre aspas, né? Comum para o mundo, comum para o sistema. E a vergonha está se perdendo. O que antes se fazia no escondido, hoje se faz à luz do dia. A depravação que acontecia somente às escondidas, em chácaras fechadas, hoje não. É no meio da rua, é nas praças, para qualquer um ver, e inclusive te obrigando a aceitar que aquilo é uma verdade absoluta, ou verdade no sentido de aceitação, e aquilo ser uma prática cotidiana e normal. E Paulo está falando para eles, olha, não ajam como os pagãos. O que nós vemos em muitos lugares são igrejas querendo trazer o mundo para dentro da igreja. Ah, não, mas eu tenho que fazer isso, porque senão eu não consigo trazer isso e aquilo, e o fulano e o ciclano, não consigo trazer os jovens para dentro da igreja. Não precisa. Pensa numa coisa. Jesus arrastava multidões. Jesus precisava fazer uma rave para trazer as pessoas? Não tinha isso na época, né? Mas ele precisava fazer algo mirabolante para trazer as pessoas, no sentido de um programa para atrair a atenção das pessoas. Eu não estou desmerecendo a gente fazer conferência, trazer banda, não é sobre isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é nós termos que usar um programa para estabelecer a unção, ou ter um programa para atrair a atenção das pessoas, sendo que Jesus usava somente uma coisa para atrair as pessoas, a unção. Jesus usava somente uma coisa, milagre e poder de Deus. Você quer atrair a atenção de alguém para você? Comece a orar por alguém e esse alguém a sua oração ser atendida.
Você quer ser um jovem relevante lá na sua escola? Comece a orar pelos jovens que estão lá e mostre o poder de Deus que vai emanar através de você. Jesus atraía a atenção das pessoas porque as pessoas viam em Jesus uma possibilidade de ter a sua necessidade ou a sua necessidade atendida, o seu problema resolvido. É como você ter um problema com o seu carro, por exemplo. E aí você, poxa vida, eu preciso de um mecânico bom para arrumar meu carro. E aí você fala com um, fala com o outro, fala com o outro. E fala, eu conheço alguém, eu conheço a garagem 883 do André e da Maria. Vai lá que vai resolver o problema. E aí você vai lá e realmente o problema é resolvido. Aí o que você faz? Indica para outro, para outro, para outro. O que acontecia nos dias de Jesus? Alguém chegava, mas você não era aquela pessoa que não andava? Eu falei, eu não andava, mas agora eu ando. Mas como é que você está andando? Não, eu conheci um homem chamado Jesus. E eu fui lá, ele orou por mim e resolveu. Mas será que esse é o meu problema, se eu for lá, vai resolver? Cara, vai lá, não vai custar nada, você já está com problema. E a pessoa ia lá e realmente o milagre acontecia. Então, assim, quer ser uma igreja relevante, quer ser um cristão relevante? Se dedique em oração, se dedique na palavra, se dedique no relacionamento com o Senhor e comece a emanar o poder de Deus sobre a sua história. Você não precisa orar para que um paralítico venha andar. Isso é muito bom. Mas se você trouxer uma palavra de vida a alguém, isso é maravilhoso. Às vezes nós vemos pessoas que só fazem uma coisa: derrubar as outras pessoas. Porque normalmente quem não tem coragem de se levantar quer ver todo mundo caído. Porque no mundo que nós vivemos, o que as pessoas procuram fazer? Não na sua maioria, mas algumas pessoas. Se ele não consegue, ou se eu não consigo, ninguém vai poder conseguir também. Então eu vou fazer de tudo para que ninguém consiga. Sabe, então Paulo estava trazendo essas orientações, ele falou, não sejam como esses pagãos, não sejam como essas pessoas que não dedicam uma vida ao Senhor, que não agem como Deus esperava que eles agissem, fazendo todo tipo de coisa errada. E ele continua, mas não foi no 20, mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele, e como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Então ele falou, vocês aprenderam de Jesus. Vocês aprenderam vendo ele falar. Vocês aprenderam com os seus discípulos a verdade. Por que vocês estão fazendo diferente? Sabe, uma coisa que a gente tem que começar a analisar, e normalmente nós fazemos essa leitura antes de fazer a ceia, e a palavra diz o seguinte, examine-se o homem a si mesmo. Assim como uma empresa ou qualquer situação que você precisa resolver, você começa a procurar os problemas que estão gerando aquele problema fim, você começa a ver, começou a dar uma goteira aqui no forro. O que você vai fazer? Você vai começar a buscar qual telha está quebrada. Aí você sobe no telhado e vê que não tem nenhuma telha quebrada. Mas como que está gotejando? Aí você vai descobrir, está vazando ali no rufo, não sei aonde, que daí escorre por não sei aonde e cai aqui. Então nós vamos fazendo aqui, filtrando para descobrir aonde está o problema. E assim é na nossa história, assim é na nossa vida. Se algo não está dando certo na sua história, na minha história, o que eu tenho que fazer? Buscar descobrir o que é que está de errado para resolver o problema. E Paulo está falando para eles exatamente fazer essa avaliação. Ele falou, vocês aprenderam de Cristo, vocês conheceram a palavra, vocês sabem da verdade. Então, baseado nisso, começa a olhar para o que vocês estão fazendo e faz um paralelo com a palavra. Está tudo certo o que vocês estão fazendo? Não está. Falei, então corrige e alinha para começar a viver a vida que Deus preparou para vocês. E aí ele continua, no 22 ele fala, portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Aqui entra uma situação que, para nós como seres humanos, como seres carnais, naturais, se torna às vezes uma coisa difícil. Porque nós somos seres formados por 3 coisas. Corpo, alma e espírito. Então, nós somos um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Nós fomos formados em Deus antes da formação do mundo, antes de qualquer coisa dessa existir, nós já existimos em Deus. E o sonho de Deus era fazer com que eu e você reinássemos na terra, porque Deus dá uma orientação para Adão, lá em Gênesis 1:26, e fala assim, domine sobre tudo. Então ele está falando assim, eu quero que vocês dominem nesse ambiente.
Lembra que uma vez eu falei sobre o rei, como que funciona quando o rei está vivo? O príncipe só pode assumir se o rei morrer, mas se o rei ainda é vivo, ele consegue governar se ele estiver em terras internacionais. Então, eu e você podemos governar, porque nós somos filhos de Deus, então nós somos príncipes, herdeiros com Cristo. Se nós somos príncipes, nós temos que governar na terra. Deus não pode morrer, porque Deus é Deus, então Ele nos coloca numa terra internacional, que é a terra. Então, aqui nós podemos governar. Só que para eu e você governarmos, nós temos que tomar uma posição, uma atitude. Quantos querem governar aqui nessa noite? Sobre o que você não tem governado ainda? Porque se a palavra diz que eu e você temos que governar sobre todas as coisas, qual área você ainda não está governando? Porque se ainda não há uma governança em alguma área, vai ter que fazer uma avaliação. Ei, vamos fazer um checklist. Isso está certo, isso está certo. Isso aqui eu não estou fazendo certo. Isso aqui também não, isso aqui também não. Isso aqui está certo, isso aqui também não. Então, provavelmente, tudo aquilo que eu estou fazendo de errado está interferindo na minha governança naquela área. E aí eu e você temos que fazer o quê? Buscar orientação do Espírito, força do Espírito para vencer e romper. E Paulo está dando exatamente essa orientação para eles. Abandonem a velha natureza de vocês. Por que é difícil abandonar a velha natureza? Porque a velha natureza alimenta uma coisa chamada carne. A velha natureza alimenta algo que nós temos natural. E aí, se eu e você não alimentamos o nosso espírito, o que vai acontecer? A carne sempre vai vencer. A carne sempre vai prosperar, a carne sempre vai avançar. Se nós somos corpo, alma e espírito, como que deveria funcionar? Eu falei que Deus nos colocou na terra para reinar, porque nós somos um espírito, nós somos criados em Deus. O livro de Efésios fala isso, que nós somos, nessa mesma carta que nós estamos lendo, fala que nós já fomos criados em Deus antes da fundação do mundo. Ótimo isso. Aí nós estamos na terra, Deus precisa colocar um corpo para nós, e nós temos um corpo para ter contato com tudo que é da terra. Isso aqui é onde que fica a alma nessa história toda? Quem ficou alegre hoje durante o dia? Quem ficou triste hoje durante o dia? É normal, tristeza acontece. Desesperado durante a semana, preocupado com alguma coisa. Não é o seu corpo que preocupa, não é o seu corpo que entristece, não é o seu corpo que se alegra. O que acontece no corpo é um reflexo do que a alma está sentindo. Porque a alma é a sede das nossas emoções. E por ser a sede das nossas emoções, ela vai refletir tudo no corpo. Não sei se você já teve a experiência de chegar no médico e o médico não descobriu o que você tem. Você assim, poxa, mas teus exames não deu nada de errado. Mas doutor, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo e eu não estou bem. Aí se o médico fosse um sacerdote, ele ia falar assim para você, o teu problema não é no corpo, o teu problema está na alma. O teu problema não é natural, é sobrenatural. Então, o que nós temos que compreender? Que sendo seres naturais, nós também somos espirituais. E automaticamente nós temos que cuidar do nosso espírito, tratar da nossa alma. A depressão é uma coisa natural ou espiritual? Ambas as coisas. Por quê? Porque é uma doença na alma que reflete no corpo. Mas enquanto você não tratar a alma, o corpo vai padecer. Mas então por que toma remédio? Porque o remédio é feito para o corpo. A oração é feita para o espírito. A palavra é feita para o espírito. A palavra vai trazer vida, vai trazer renovo para a sua alma, para a nossa alma. Então nós temos que começar a tratar tudo, a lidar com todas as coisas. Então abandonar a velha natureza é difícil. Por que é difícil? Porque você tem que abandonar às vezes coisas que para a sua carne te dá prazer, te dá satisfação. Quer ver como é difícil? Você vai lá no endocrinologista ou lá no... Como é que é o nome do outro? Nutricionista. E ele fala assim, você quer chegar com esse objetivo? Ou você quer baixar os teus exames? Então você vai ter que fazer uma dieta. Aí quando você escuta a palavra dieta, o olho chega a tremer assim, né? Você sabe que você tem que parar de comer algumas coisas. Diminuir o volume de algumas coisas. O corpo logo sente. Mas é necessário. Só que o corpo vai entrar em choque. Ele começa a entrar em colapso. Por quê? Porque você está louco para comer um doce, um chocolate. E você não pode, porque você tem que fazer a dieta. Aí chega na hora de fazer o exercício, aquela caminhada. Não, Zé, são só meia hora. A meia hora parece que leva 3 horas e não acaba a caminhada. Mas você sabe que você tem que fazer. Mas o corpo não quer, porque aquilo, o que o teu corpo quer? Só descanso, só tranquilidade. O cérebro ele busca só uma coisa, sobreviver e gastando o mínimo de energia possível.
Então é difícil abandonar as velhas práticas, é difícil abandonar o velho eu por causa disso, porque o corpo não quer. Mas ele fala, ó, abandonem a velha natureza de vocês. E aí ele fala que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. A palavra de Deus diz assim, que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Uma coisa que às vezes nós usamos como argumento, eu já usei muito isso como argumento, e fala assim, mas eu não, às vezes o pastor na época, vamos fazer tal coisa, mas eu não estou sentindo de fazer. Querido, você não tem que sentir, você tem que obedecer. Porque tem muita coisa que eu e você não vamos sentir. Se eu perguntar para você, não precisa responder, que você sente uma vontade absurda de fazer um jejum de 40 dias, de ler a palavra de Deus por 2 horas ininterruptas, de ficar sem olhar para o teu Instagram uma semana. Sinto um desejo ardente de fazer essas coisas. Você sente? Não sente. Mas você tem que fazer? Tenho. Porque isso faz bem para quê? Para a tua alma, para o teu espírito. Então existem coisas que não é por querer. Porque muitas vezes o meu e o seu coração vai nos colocar em um lugar de engano. Achando, não, porque eu não senti de Deus de fazer. E Deus olha para você, eu não estou nem aí com o que você sente, quero que você faça. Porque isso é bom para você. Então nós temos que ter uma consciência de que nós temos que ser obedientes à palavra do Senhor. E muitas vezes vai ser contrária à nossa vontade, contrária à nossa natureza. Porque Deus sabe que é melhor para nós. E aí ele continua dizendo assim, é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Ele fala, ei, nós já lemos, e eu já falei isso algumas vezes aqui na igreja, que Deus tem uma história para nós, e antes da fundação, eu falei isso agora há pouco, Ele já tinha sonhado com a gente, mas a Bíblia diz também que Ele já tinha uma história preparada para nós. A única forma de nós vivermos a história que Deus tem para nós é ter um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Não tem outra forma da gente viver essa história que Deus escreveu. Porque Ele vai começar a nos orientar, olha, vai por aqui, não vá por ali, a orientação é essa, a palavra diz isso, então eu espero isso de você. Então é a forma de nós vivermos. Só que sabe o que é interessante nesse texto? Que ele fala assim, ó, vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza. É parecida. O pastor que veio ministrar aqui, o pastor Adilson, ele deixou algo para nós, muito interessante, além de tudo que ele falou, mas uma coisa que me veio agora, que existe a mentira, a verdade e o engano no meio. O diabo, ele procura fazer uma coisa com a gente, deixar a gente no engano. Ele não vai tentar provar para você que é mentira ou que é verdade, mas ele vai tentar te deixar enganado e confundido. É só isso que o diabo precisa fazer. Existem pessoas, e eu já entrei nisso também muitas vezes, aonde nós vemos uma postagem, nós não buscamos nem saber se aquela postagem é verdade, você acredita naquilo como verdade e sai compartilhando para todo mundo. Até que uma vez eu compartilhei e falei assim, isso é mentira. Eu falei, capaz, é mentira. E aí eu comecei a pesquisar antes de compartilhar qualquer coisa. Aí as pessoas olham uma série, pode ser cristã, enfim, que seja, mas vamos trazer para o lado cristão. Fala assim, vamos assistir a novela gospel que apareceu. É legal, não tem problema nenhum você assistir. Mas, contanto que você não seja enrolado pelo que está ali. Porque muitas coisas são feitas para atrair a atenção das pessoas para dar ibope. E às vezes muita coisa é distorcida. Mas como é que você descobre que aquilo está errado ou está distorcido? Se você conhecer a verdade. A palavra diz conhecer a verdade vos libertará. A palavra também diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Também fala que nos últimos dias, até, se possível, até os escolhidos seriam enganados. E não fique muito tranquilo, porque pelo que nós olhamos pelos sinais, não tem como dar data, né? Não tem como fazer isso, que seria uma heresia. Mas estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. E não tem tempo mais da gente ficar de bobeira. Essa exortação que Paulo está trazendo para os Efésios é uma exortação que encaixa perfeitamente para nós. Onde ele fala, olha, foi dada uma oportunidade de viver uma nova vida. Mas vocês querem viver essa vida de verdade? É isso que vocês querem de verdade? Ou vocês querem viver de qualquer jeito? Sabe, então, não dá tempo mais de ficar.
Se a gente começa a olhar tudo que está acontecendo entre os países, estamos à iminência de uma guerra. E isso não é uma notícia assim, é sensacionalismo. Não, é só você olhar para tudo que está acontecendo. É só você olhar para tudo que o sistema está fazendo, para que os países estão fazendo. Você começa a olhar que tudo vai se encaixando para isso acontecer. Mas tudo é prenúncio da volta do Senhor. E até quando as pessoas vão brincar com isso? Até quando nós vamos brincar com a nossa vida espiritual? Até quando nós vamos demorar para alinhar a nossa vida à palavra de Deus? Depois que Paulo dá essa introdução para eles sobre a antiga vida e a nova vida, ele fala assim, olha, essa é a nova, essa é a velha e essa é a nova. Agora, como vocês vão viver a nova vida? Ele começa a falar agora. Por isso, não mintam mais. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Ele vai falar assim, olha, vocês estão enganando uns aos outros, isso é errado. Vocês estão machucando o próprio corpo de vocês. Sejam verdadeiros uns com os outros. Uma coisa que... daqui a pouco eu falo. Mas nós temos que começar a ser transparentes em tudo na nossa história. Primeiramente com Deus. Porque às vezes a gente ouve uma palavra de oferta, ouve uma palavra sobre uma campanha, ouve uma palavra sobre uma ação social. E o que a gente normalmente faz? Eu não posso. Eu não tenho tempo. Eu não tenho condições. Mas se a gente olhar para dentro de nós e para as nossas condições, nós temos tempo, nós podemos e nós conseguimos. E nós mentimos para quem nessa história? Para nós mesmos. E ao mentir para nós mesmos, nós também machucamos o corpo. Porque às vezes nós sobrecarregamos 2 ou 3 pela nossa omissão. E aqui existe um grande problema, porque o que a gente pensa? Vai chegar no final dos dias, vai ter um juízo, vai ter um julgamento, onde vai ter aquele telão de 3.000 polegadas e vai passar a nossa história para todo mundo ver. Aí quando estiver passando essa história, nós vamos olhar, meu Deus do céu, será que todo mundo precisa saber? Mas ali só vai aparecer as coisas que eu fiz, né, de errado e de bom. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu acredito que até as nossas omissões vão passar naquele telão. Se tiver um telão, tá? Mas, às vezes a gente fica tão preocupado com o que a gente fez, de bom ou de ruim, que a gente acaba esquecendo daquilo que a gente não fez, por omissão. E a omissão se torna até pior do que você ter feito algo errado. Porque muitas vezes a nossa omissão vai prejudicar não só o reino, mas às vezes alguém de alcançar a Jesus. Mas Jesus vai usar outra pessoa, realmente vai. Mas ele vai ter que mexer com todo o cenário ali e levar aquela pessoa, porque às vezes eu não quis fazer. Então as nossas omissões também têm um resultado. Às vezes a gente acha que só fazer vai dar resultado. Eu acertei, deu um resultado, eu errei, deu outro resultado, mas não fazer também dá um resultado. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas omissões. E então isso vai ferir o corpo. Aí Paulo continua dizendo o seguinte: se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem. E não fiquem o dia inteiro com raiva. Em algumas traduções dizerei, mas não pequei, para resumir. É pecado ficar irado? Depende. Se você pegar da ira e tornar ela uma ação, aí vai ser um problema. Agora, se você ficar indignado, que nem às vezes lá em casa. Agora eu parei de fazer isso. Mas antes eu jogava a toalha molhada e saia na cama. Só que o pior não era isso. O pior é que eu deixava do lado dela. Ali. Lógico, eu vou molhar o meu lado, né? Não tem sentido. Não, é brincadeira, mas é porque assim, a cama ficou do lado do guarda-roupa. Daí pegar e jogar que era mais perto, né? Ela ficava indignada. E falava também. Que nem Paulo no começo aqui, né? Na autoridade de Jesus eu falo de novo e repito. Mas aí eu descobri que a gente não pode dar sorte para a morte. Então daí eu comecei a pendurar, né? Mas o que nós temos e fazemos normalmente? Nós deixamos a raiva passar dos limites às vezes. No trânsito. Eu sei que aqui ninguém faz isso. Já manifestou aí, né? Alguém buzina para você. E você xinga no modo gospel, né? Incircunciso.
fariseu, né? Qual mais aí que vocês estão usando? Filho de Jezabel, e assim vai, né? Você só levanta a mão para abençoar, você não mostra mais nada além da mão, né? Espero, né? Mas o problema não é você se irar. O problema é o que eu e você vamos fazer com a ira que está no nosso coração. Porque a palavra de Deus diz que nós temos poder para abençoar, mas também nós temos poder para amaldiçoar. Nós podemos trazer com a nossa boca a vida, mas também podemos trazer a morte. Porque uma coisa que eu sempre repito, nós só entregamos para alguém aquilo que nós temos a oferecer. Se o que tem no nosso coração é fé, uma palavra de incentivo, é amor de Deus, você pode até irar, você pode até pecar, mas você para e pensa, não, Deus, eu tenho que te honrar. Eu vou abençoar esse cara, eu vou abençoar o fulano, o ciclano. Porque primeiro, você não sabe nem o que ele está passando para agir como ele agiu com você. Não que justifique, né? Mas eu vi um testemunho de um pastor esses dias, já deve ter ouvido, ele estava no aeroporto e foi extremamente mal atendido no aeroporto por uma moça que estava servindo o café, o lanche para eles. E a esposa dele ficou indignada, falou, não, vou falar com o gerente, vou reclamar isso, vou reclamar aquilo e tal, precisamos reivindicar nossos direitos, enfim. E ele falou, não, deixa quieto, deixa para lá e tal. E ela, não, nós temos que fazer. E ao contrário disso, ele foi lá falar com a moça e falou, moça, eu vi que você não está bem e tal, você tratou a gente lá, e ela provavelmente achou que ele ia tirar satisfação, mas na verdade o que ele vai lá fazer? Você está bem, tem algo que eu posso fazer para você? Queria abençoar o seu dia. E a menina começou a chorar, porque a vida dela estava sendo um inferno, ela estava passando um problema gigantesco na casa dela. E aí o que ela tinha? Só aquilo na cabeça, ela não estava nem vendo que ela estava atendendo provavelmente, mas ela jogou para fora aquilo que ela sentia dentro. É que nem aquele cara que chega diante de Jesus, lá no tanque de Betesda, e Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? Era simples, ele queria andar. Mas além de andar, ele tinha algo a ser resolvido, que era a doença na alma dele. E por ter uma doença na alma, Jesus já sabia disso. Ele falou, eu preciso fazer esse cara andar, mas só que se eu curar ele das pernas do jeito que ele está, ele vai ser um maldizente andarilho. Ele vai andar e vai sair falando mal de todo mundo que não ajudou ele a andar, a ele entrar no tanque. Suponho eu, né? Olhando para o cenário. E aí Jesus pergunta, o que você quer que eu faça para você? E ele só responde um monte de coisa. Ah, porque fulano passa e não me ajuda, o ciclano vem aqui e não faz nada, e o anjo desce e ninguém me cura, e eu estou aqui há 38 anos. Aí Jesus fala assim, jogou tudo para fora? Joguei. Então agora levanta e anda, que agora está sarado. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que confessar uns aos outros para que nós sejamos curados. Nós confessamos a Deus para quê? Para sermos perdoados, para nós entendermos que nós erramos e por errar nós temos que nos arrepender e por arrepender mudar de atitude e com isso nós alcançamos o perdão de Deus, que já foi liberado na cruz, mas nós temos que nos apossar desse perdão. E quando nós confessamos uns aos outros, o que acontece? Nós somos curados daquele problema. Nós somos curados na alma. E Jesus cura ele na alma primeiro e libera ele para andar. E aí depois Jesus encontra ele no templo de novo. E o que Jesus fala para ele? Legal, você está aqui, né? Que bom que você veio orar, você veio buscar a Deus. Só cuida de uma coisa. Cuida e não vacila, porque senão pode acontecer coisa pior. Sabe, então, o fato de nós conhecermos já Jesus e sermos tocados por Ele, não quer dizer que nós estamos isentos de qualquer problema. E isso está extremamente explícito aqui. Porque Paulo está fazendo uma exortação a algo que eles já sabiam, a algo que eles já tinham conhecimento. Mas mesmo tendo conhecimento, por dar vacilo, por dar bobeira, o que aconteceu? Começaram a fazer errado. Então, o fato de conhecermos ao Senhor, o Senhor Jesus não é uma garantia que nunca mais vai errar, que nunca mais vai ter problema e que nunca mais vai dar errado. Se vacilar, dá errado. E aí Paulo continua. Não deem ao diabo oportunidade de tentar vocês. Isso aqui é interessante. Porque nós sabemos que o diabo nos tenta de qualquer jeito. Mas só que eu vou falar para você, tem gente que facilita o trabalho do diabo, na verdade, né? Facilita. Falei, puxa vida, nem tinha pensado de fazer isso com ele, e ele me deu uma ideia tão boa. Então eu vou tentar ele nessa área aqui. Então, às vezes, nós facilitamos o trabalho do diabo para vir nos tentar, porque ele vai tentar distorcer a palavra, vai tentar desvirtuar o nosso caminho, mas nós temos que ter uma consciência em Cristo, que nós temos que olhar para Ele, que é o nosso alvo, e não da legalidade. E aí continua, quem roubava não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar aos pobres. Isso aqui é interessante também. Ele falava, quem roubava, para de roubar. Existem ladrões de sonhos, existem ladrões de felicidade, de todo tipo.
Existem ladrões materiais. Ele falou assim, ó, porém começa a trabalhar a fim de viver. Isso aqui ele está dizendo, ó, apesar de vocês serem descendentes de Deus, apesar de vocês serem coparticipadores com Cristo, da herança, vocês têm que fazer a parte de vocês. Vocês têm que começar a trabalhar, colocar a mão no arado. Vocês têm que começar a frutificar. Só que isso aqui é interessante, porque ele não fala isso somente para que tenha uma subsistência pessoal para aquelas pessoas que ele estava comentando. Não era só para que eles pudessem viver do trabalho, do suor deles. Mas era para que eles também pudessem alcançar outras pessoas. Que é o que nós ouvimos hoje na palavra das ofertas. Aonde Deus me abençoa para que eu possa abençoar quem está ao nosso redor. Para que eu possa também dar condições a outras pessoas, ajudar os menos favorecidos. O que nós vamos fazer no dia 9 aqui é justamente falar, Deus, o Senhor tem nos abençoado e daquilo que nós temos, nós queremos compartilhar. Nós queremos dar oportunidades, dar dignidade. Então, ele está ensinando a ser abençoado, a trabalhar honestamente, mas também para ajudar alguém. E aí ele continua dizendo, não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem palavras boas que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E aqui nós entramos numa coisa que está virando moda, né, no meio dos crentes, não vou nem falar cristão, no meio de alguns crentes, que é fazer pedido de oração, né? Eu acho que você não faz pedido de oração, né? Eu vou te falar que tipo de pedido de oração que é. Alguém chega para você e fala assim, fulano do céu, você não sabe o que fulano fez. Fez isso, aconteceu aquilo, aquele outro, eu não sei bem direito, mas eu acho que é assim, assim, assim. Mas vamos orar por ele. Só que ele já rodou em, acho que nos 4 grupos do WhatsApp. E já falou e ligou para um, e já encontrou outro na rua e já falou para o outro, e assim foi o círculo de oração foi aumentando. Só que de bom não surgiu nada naquela conversa. Pelo contrário. Serviu para destruir, atacar e matar. Por isso que o diabo ele não quer, muitas vezes, simplesmente mentir para você. Ele prefere te deixar no engano, onde supostamente nós achamos que estamos trazendo vida para alguém. E muitas vezes nós estamos somente matando alguém. Então, uma coisa que muitas vezes nós temos que fazer, quando nós ouvimos algo, seja que situação for ou que nível for, é calar a boca. É chegar muitas vezes em um ambiente onde alguém chega com uma palavra de maledicência para você e fala assim, fulano, você já conversou com essa pessoa? Você já falou para ela isso que está acontecendo? Você já foi tirar satisfação com ela para ver se realmente isso é verdade? Não. Falei, então vamos parar por aqui, ou vamos lá resolver, vamos lá ver isso daí de uma vez? Para a gente ajudar, quem sabe a gente vai lá e ora por essa pessoa, a gente pode ir lá estender a mão e falar, olha, eu estou aqui para te ajudar. Fiquei sabendo disso e disso e disso. Eu posso estender a mão para você passar por cima desse negócio. Vamos, eu estou com você. Se nós temos uma palavra de incentivo, vamos dá-la. Se eu tenho uma palavra de amor, eu vou entregar. Se eu tenho uma palavra de vida, eu vou levar. Agora, se eu não tenho nada, eu vou ficar quieto. Eu vou me calar, eu vou me abster. Por um motivo. Porque, às vezes as pessoas levam isso, não, mas não, só foi uma conversinha. Muitas pessoas estão vivendo de conversinha em conversinha e não tem uma mudança de vida, estão morrendo dia a dia, com problemas e carregando maldições e trazendo maldições para suas histórias. Lembro de uma passagem onde um leproso chega para Jesus e fala o seguinte, preciso ser curado. Ou Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Eu quero ser curado. Ele nem fala o que ele tinha, porque ele estava camuflado no meio de uma galera, e se o pessoal descobrisse que ele estava com lepra, ele seria apedrejado ali mesmo. O que é que Jesus fala? Vai até o sacerdote, que ele vai validar isso, que a tua cura. Porque muitas pessoas no Antigo Testamento, elas não eram leprosas na carne, mas elas estavam leprosas na alma. Por que isso acontecia? Porque elas falavam mal das pessoas. E por falar mal de alguém, ela adquiria lepra para a sua vida. E ao adquirir lepra, as pessoas sabiam, olha, aquela pessoa ali provavelmente pode ser um maldizente, não vamos chegar perto dela. Não vamos agir perto dessa pessoa, não vamos ter contato com essa pessoa. E ela tinha uma vida desgraçada. Muitas pessoas hoje estão vivendo de forma desgraçada, simplesmente porque sai falando mal dos outros. Vai falando o que não deve, à torta e à direita, sem nem mesmo saber o que está acontecendo. Vamos dizer aí que
metade dos problemas de muitas pessoas seria resolvido só fechando a boca. Só selando. Porque, gente, a língua é mole, né? Você já mordeu tua língua quando você está comendo alguma coisa, né? E dói, não dói? Só que na frente da nossa língua existem dentes. Quem tem todos ainda são 30 e poucos, né? Eu já não tenho alguns, mas são meio falsos ali, né? Mas eles servem para travar. Às vezes é muito melhor usar essa trave do que deixar algo mole tomar conta da tua história. Deixar algo solto, largado. Sabe, então, a autoavaliação vai fazer eu e você entendermos o que é que está acontecendo na tua história e o porquê isso está acontecendo. E era exatamente isso que Paulo estava falando para eles. Vocês têm que fazer algumas avaliações aí para ver exatamente o que está acontecendo. E aí ele continua dizendo, e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Se tem algo que eu e você temos que glorificar ao Senhor, é entender que eu e você somos propriedades do Senhor. Nós temos a marca de Cristo em nós. E essa marca de Deus foi dada pelo próprio Espírito Santo. Lembra quando Jesus, ele é batizado nas águas? O que acontece logo após Jesus ser batizado? O Espírito Santo desce em forma de uma pomba, sobre quem? Sobre Jesus, simbolizando ali o batismo com o Espírito Santo. Quem é batizado nas águas aqui? Você tem a marca de Cristo em você. Ah, mas eu não falo em línguas. Ninguém falou que ser batizado com o Espírito Santo, você precisa falar em línguas. O falar em línguas é uma evidência de que você tem o batismo no Espírito Santo. Mas a partir do momento que você sela uma aliança com Deus por meio do batismo nas águas, Ele marca a mim e a você dizendo, agora você é meu, propriedade eterna de Deus. Você pode ir em qualquer lugar, você pode se enfiar num buraco mais profundo, entrar no lugar que você quiser. Eu já ouvi histórias de pessoas que convertidas, pessoas com a marca de Cristo, pessoas que fizeram um compromisso com Deus e entraram dentro de um centro de umbanda, um centro de macumba. E o demônio não manifestou só porque a presença daquela pessoa estava lá. Porque você tem a marca de Cristo em você. Você pode fugir para onde você quiser. Que Deus usa pessoas, né, Jonathan? Que a gente não conhece para falar assim, você é escolhido de Deus. Você pode ir para onde você quiser, querido. Você pode fazer o que você quiser. Você carrega a marca do Senhor. Nós somos uma geração eleita, sacerdócio real. Mas uma coisa que nós temos que entender nesse texto, que o fato de nós termos essa marca, não nos exime da responsabilidade para com Ele e para com a sua palavra. Nós podemos ter a marca de Deus em nós e viver de uma forma totalmente distorcida. Nós podemos ter a marca de Deus em nós e viver nada daquilo que Deus sonhou para nós. Mas nós também temos a oportunidade de carregar a marca de Cristo e viver os sonhos que Ele sonhou para mim e para você. E de forma intensa e extravagante. E finalizando para a gente orar. O texto diz, abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons, atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros. Assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Eu sempre costumo dizer que quem muito perdoa, muito ama. Você está com dificuldade de perdoar alguém? Lembra que você já foi perdoado pelo Senhor. Você está com dificuldade de se livrar da mágoa, do rancor? Lembra que um dia você também agiu de forma errada com alguém. Sabe, então, olhar para a nossa história, e uma coisa que eu acho muito legal, que todos nós temos um passado. Todos nós temos um antes e um depois. A questão é como nós vamos nos conduzir no depois. Como nós vamos agir no depois. Como nós vamos nos portar no depois do conhecimento, depois do relacionamento, depois do Jesus na nossa história. Eu costumo dizer, e isso na verdade é a palavra de Deus, aonde Deus nos resume, né, os mandamentos em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como? A si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo é você se doar como se doaria por você. É você olhar para o próximo e falar assim, poxa vida, eu vou abraçar, ele errou, mas eu sei também que ele merece o perdão. Eu sei que da mesma forma como Jesus morreu por mim, mesmo eu não merecendo de nada, eu vou também perdoá-lo, eu também vou ajudá-lo, eu também vou amá-lo.
Sabe por que ninguém vai ser salvo pelas obras? A própria Bíblia diz, né? Para que ninguém se glorie, para que o nosso ego não venha se aflorar. Ah, mas eu dei tanto de dízimo, eu dei tanto de oferta, eu fiquei tantos dias fazendo isso ou aquilo na igreja, eu abracei tantas pessoas. Beleza, que legal. Mas só existe uma forma de ganhar a salvação. É por meio de Cristo Jesus. Reconhecendo Ele como Senhor, reconhecendo Ele como um Salvador. Você pode viver a vida inteira fazendo coisa boa. Porque o que a gente mais ouve das pessoas? Não, eu não vou na igreja, mas eu só faço coisa boa. Eu dou cesta básica, eu ajudo os mendigos, eu dou almoço para o pessoal na rua. Eu faço um monte de coisa boa. Que legal, vai para o inferno fazendo coisa boa. Porque não é por causa das coisas boas que nós fazemos. É por causa do perdão que eu entendi, aceitei e me arrependi. E entendi que só por Jesus eu tenho a salvação. As coisas boas em Jesus são um validador de que realmente eu estou num novo caminho. Porque automaticamente, quando eu entrego a minha vida ao Senhor, as coisas boas têm que me acompanhar também. Porque eu passo a replicar Jesus na terra. Eu passo a ser um embaixador, um representante dele aqui. Então, automaticamente, as minhas ações e atitudes têm que ser semelhantes a de Jesus. Isso vai validar que eu sou uma pessoa salva. Isso vai validar que eu entendi o meu posicionamento e o meu lugar aqui. E aí, todas essas coisas boas vêm junto. Se você puder, fique em pé para a gente orar. Mas o meu papel hoje aqui é te fazer pensar que isso não é só uma celebração de ceia. Isso não é só uma noite em que você vai tomar um pouco de suco de uva, em que você vai comer um pedaço de pão. Que você só vai lembrar de Jesus. Poxa, que legal, Jesus morreu e ressuscitou o terceiro dia. Que legal, agora eu tenho um passaporte para o céu. Faz parte memorar. A própria palavra diz que nós temos que celebrar a morte do Senhor até que Ele venha. Mas mais profundo do que vir a um culto e memorar a morte e a ressurreição do Senhor, é eu viver todos os dias de forma digna em relação à sua palavra, cooperando com ela e trazendo frutos de verdade. É olhando para tudo isso que Paulo falou aos Efésios e falar: Deus, puxa, isso encaixa na minha vida. Meu Deus, tem um monte de coisa aqui que eu preciso acertar. E entendendo isso, eu vou melhorando todos os dias. Eu vou aperfeiçoando a minha caminhada. Memorar a morte e a ressurreição do Senhor é todos os dias melhorar um pouquinho mais. Memorar a Santa Ceia é todos os dias reconhecer e colocar a minha vida diante da cruz e falar: Senhor, eu tenho que me arrepender disso aqui agora. Eu tenho que melhorar isso daqui agora. Não para que o pastor veja, para que o líder veja. Não. Esquece dessas coisas. É para que o Senhor olhe para mim e fale: valeu a pena. Servo bom e fiel. Sabe, eu acredito que quando nós chegarmos diante de Deus, nós vamos ouvir a mesma voz que Jesus ouviu quando ele foi batizado. Você lembra a voz de Deus para Jesus quando ele é batizado? Este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Que eu e você possamos fazer valer a pena cada dia de vida nessa terra. Não para chegar 30 dias, a cada 30 dias vir celebrar a ceia. Você fala: Deus, eu quero celebrar a ceia todos os dias, para que eu possa um dia ouvir a tua voz e falar: este é o meu filho amado, ao qual eu tenho prazer. Mas a gente só vai ouvir essa voz se nós colocarmos a nossa vida em paralelo com a palavra e alinhá-la todos os dias. Eu não sei o que você precisa lançar sobre a cruz nessa noite. Eu não estou aqui para apontar o dedo para você e nem te acusar de nada. A única coisa que eu quero te conduzir é te fazer pensar e refletir. Tudo aquilo que em Deus você precisa melhorar e fazer. Porque a caminhada é individual, as ações e as atitudes são nossas. A Letícia não vai me salvar. A Letícia não vai ter poder, sabe, de me resgatar no último dia. Eu vou ter que lutar por mim, eu tenho que buscar por mim, ela tem que buscar por ela. Nós podemos ser agentes facilitadores no sentido de orar uns pelos outros. Falei: vem cá, não cai não, eu vou te ajudar a levantar. Não, mas só tem mais uma milha para andar, vamos lá, eu vou com você. Mas caminhar é individual. Tá pesado? Jesus tem uma cruz, tem um fardo suave e leve. Eu não sei o que você precisa deixar diante da cruz hoje.
Eu não sei o que você precisa fazer antes de celebrar a Santa Ceia, mas faça uma examinação dentro do seu coração. Faça um exame agora aí dentro do seu coração. Se você puder fechar os seus olhos, e não tem nada no fechar os olhos, só para você se concentrar, para você não se distrair com mais ninguém. Mas comece a pensar em tudo aquilo que você precisa melhorar. O próprio Espírito Santo vai começar a conduzir você a uma oração. Ele vai começar a olhar para você e falar: ei, eu te chamei para isso. Você está se abstendo disso aqui, ó. Eu preciso que você melhore nisso, que você melhore naquilo ali. Você precisa perdoar Beltrano, fulano e ciclano. Sabe, é uma avaliação minha e sua, mas nós temos que fazer. Então é a oportunidade que nós temos de falar: Jesus, eu quero te servir de uma forma cada vez mais intensa. Eu quero viver de uma forma ainda mais intensa na tua presença. Então começa a falar para Ele o que é que você precisa melhorar. Começa a pedir ajuda naquilo que você não consegue, naquilo que você não tem capacidade. Mas nele você vai conseguir.